Você já deve ter ouvido falar em bebês reborn. Nos últimos tempos, um fenômeno curioso e, para muitos, perturbador tem ganhado destaque nas redes sociais. Adultos que cuidam de bonecas hiperrealistas, conhecidas como bebês reborn, como se fossem bebês de verdade. Estamos falando de pessoas que compram carrinhos de bebê, cadeirinhas para carro, mamadeiras, roupinhas e fraldas para esses bonecos. Algumas chegam até a procurar atendimento médico, inscrever esses bebês em creches ou levar ao batizado. E claro, o que começa como um hobby ou uma coleção, para alguns ultrapassa o limite do que a maioria das pessoas consideraria normal. Mas o que está realmente acontecendo aqui? Essas pessoas estão apenas expressando um estilo de vida alternativo ou estamos diante de um problema de saúde mental que merece atenção? Hoje, vamos mergulhar nesse universo dos bebês reborn, entender de onde surgiu essa tendência, o que motiva adultos a tratá-los como filhos de verdade e se realmente há um transtorno psicológico por trás disso, ou apenas uma grande necessidade emocional que encontra refúgio nesse tipo de relação simbólica. O que são bebês reborn? Para quem não conhece, os bebês reborn são bonecos feitos à mão, com características extremamente realistas. A ideia é que eles se pareçam o máximo possível com um recém-nascido. Alguns têm cheiro de talco, cabelo implantado fio a fio, peso corporal semelhante ao de um bebê real, respiração simulada e até batimentos cardíacos artificiais. Os preços podem variar bastante. Alguns modelos simples custam cerca de R$500, mas os mais detalhados podem ultrapassar R$10.000. Origem desse movimento vem dos Estados Unidos e da Europa, ainda nos anos 1990, onde artistas começaram a customizar bonecas para deixá-las mais realistas. Com o tempo, surgiram comunidades inteiras dedicadas a isso. Hoje, esse nicho já movimenta uma pequena indústria, artistas reborn, acessórios específicos, feiras, canais no YouTube e até estabelecimentos especializados. Até onde vai o colecionismo e onde começa o apego emocional? Colecionar bonecos não é novidade. Existem adultos que colecionam brinquedos, quadrinhos, miniaturas de carros, trens elétricos e muito mais. A diferença, no caso dos bebês reborn, está na intensidade da relação afetiva que algumas pessoas desenvolvem com esses bonecos. Há relatos de adultos que conversam com o boneco, dão uma mamadeira, colocam para dormir, trocam fraldas e fazem ensaios fotográficos como se fossem pais de primeira viagem. Muitas pessoas encaram isso como uma forma de terapia emocional. Há mulheres que sofreram abortos espontâneos ou perderam filhos e encontram no bebê reborn uma maneira simbólica de lidar com o luto. Outras nunca conseguiram engravidar ou passaram por relacionamentos abusivos e encontraram uma maneira de se reconectar com o instinto maternal reprimido. Para essas pessoas, o bebê reborn não é apenas um brinquedo, mas uma extensão emocional. Mas a pergunta que incomoda a muitos é: até que ponto isso é saudável? Quando uma pessoa começa a levar esse boneco ao médico, se recusa a admitir que não é um bebê real ou insiste que os outros participem da fantasia como se estivessem lidando com uma criança viva, o sinal de alerta acende. Casos extremos. Quando a fantasia vira ilusão nas redes sociais, alguns casos vêm chamando bastante atenção. Um deles é de uma mulher que foi até o hospital com um bebê reborn nos braços, exigindo atendimento médico urgente. Quando os profissionais perceberam que era um boneco, ela se recusou a aceitar e começou a gritar, afirmando que estavam colocando a vida do filho dela em risco. Outro relato envolve uma tentativa de matrícula de um bebê reborn em uma creche. A mulher chegou a preencher ficha de inscrição e ficou indignada quando o pedido foi negado. Em fóruns online,
Há depoimentos de pessoas que relatam que seus parceiros ou familiares tentaram intervenção, achando que elas estavam perdendo o contato com a realidade. Esses casos são, sim, exceções. A grande maioria dos colecionadores de bebês reborn sabe exatamente o que está fazendo. Tratam os bonecos com carinho, mas sabem que são bonecos. O problema começa quando a pessoa já não consegue diferenciar o que é real e o que é simbólico. E é aí que entra a necessidade de se falar sobre saúde mental, transtorno mental ou fuga emocional. Segundo psicólogos e psiquiatras, ainda não existe uma classificação formal para esse tipo de comportamento específico. No entanto, ele pode estar relacionado a quadros como transtorno de luto prolongado, quando a dor da perda não é superada ao longo do tempo; transtorno dissociativo, quando a pessoa vive em uma espécie de desconexão da realidade; delírios ou quadros psicóticos leves, em casos mais graves, quando a pessoa realmente acredita que o bebê é real, mas nem todo caso é clínico. Às vezes é apenas uma válvula de escape. Vivemos em uma sociedade acelerada, carente de afeto, onde muitas pessoas se sentem sozinhas, rejeitadas, invisíveis. Criar um mundo simbólico pode ser uma forma de suprir essa ausência de vínculo com os outros. Para algumas pessoas, o bebê reborn representa amor incondicional, ausência de julgamento e uma rotina previsível, coisas que o mundo real nem sempre oferece. As redes sociais potencializam esse comportamento? A viralização desses casos nas redes sociais também tem um papel importante. Quando um vídeo de alguém amamentando um bebê reborn viraliza, ele gera todo tipo de reação, desde empatia até deboche. Isso pode reforçar ainda mais o comportamento de quem está em busca de atenção ou validação. Ao mesmo tempo, pessoas que talvez estivessem em dúvida se seu comportamento é normal, podem se sentir encorajadas a aprofundar essa fantasia ao verem que não estão sozinhas. Por outro lado, a exposição pública também pode prejudicar. Quem tem um quadro emocional fragilizado pode se tornar alvo de cyberbullying, o que piora ainda mais a saúde mental da pessoa. Precisamos ter mais empatia ou mais senso crítico? Essa é uma pergunta delicada. De um lado, não podemos julgar com crueldade alguém que talvez esteja apenas tentando lidar com uma dor muito profunda. Por outro, não podemos normalizar comportamentos que indicam que a pessoa perdeu o contato com a realidade. Como sociedade, é preciso encontrar um equilíbrio entre acolher e alertar. Se você conhece alguém que está passando por esse tipo de situação, vale a pena observar os sinais. Essa pessoa tem consciência de que está lidando com um boneco? Ela está substituindo relações reais por essa fantasia? Ela se isola do mundo ou impede os outros de discordar da ilusão? Se a resposta for sim, talvez seja a hora de sugerir ajuda profissional, com empatia, sem zombaria, apenas ajudando da melhor maneira quando isso for realmente necessário. O fenômeno dos bebês reborn é mais do que uma simples excentricidade. Ele fala sobre dor, luto, solidão, necessidade de afeto e, em alguns casos, problemas mentais reais. Antes de rir ou apontar o dedo, é importante entender o que está por trás de comportamentos que, à primeira vista, parecem apenas estranhos. A linha entre o saudável e o patológico nem sempre é clara, e o julgamento precipitado só afasta ainda mais quem já está fragilizado. Ao mesmo tempo, não devemos romantizar tudo. Se alguém está perdendo o contato com a realidade, fingindo que um boneco é um bebê real e exigindo que todos participem dessa ilusão, é preciso agir com responsabilidade. Afinal, aceitar tudo em nome da liberdade individual pode ser tão perigoso quanto julgar tudo como loucura. E você, o que pensa sobre isso?
Será que estamos lidando com um novo tipo de relação emocional moderna? Ou estamos diante de um sintoma mais profundo de uma sociedade que está emocionalmente adoecida? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilha com alguém que também vai se interessar por esse tema e comenta aqui embaixo o que você acha. É loucura, carência emocional ou uma forma legítima de terapia alternativa? A gente se vê no próximo vídeo.